próxima aula importante, que é a aula sobre o multímetro analógico, tá? Pensa no equipamentozinho aí que pode ajudar bastante nós aí no dia a dia de trabalho aí, tá? E ajudar muito mesmo aí com relação às medições de, como um multímetro normal, medir tensão, corrente, resistência, enfim, mas também pode nos ajudar no quesito aí de nós medirmos fugas em alguns determinados componentes, como capacitores, diodos, transistores, enfim, tá? Ele vai auxiliar bastante, eu vou passar para vocês como que a gente faz isso hoje aqui, tá? Claro, não vou explicar todas as medição de fuga, mas à medida que vamos evoluindo nos componentes, aí nesse caso eu vou passando a aplicação do digital, do capacímetro, da ponte LCR e do multímetro analógico, como é que nós vamos fazendo isso aí no dia a dia, tá? Então, observa que nós temos aqui o nosso multímetro analógico, tá? Então, o que que nós temos aqui? Aqui nós temos a escala, né? Nós temos as escalas do nosso multímetro, ok? Essa escala, ela está dividida entre aqui, tensão AC, aqui é onde nós vamos medir a resistência, aqui é onde nós vamos medir tensão DC, e aqui é onde nós vamos medir corrente elétrica. Ok? Então, nós vamos medir aqui nesse caso, corrente, aqui tensão DC, aqui tensão AC, e nessa escala aqui, nós vamos medir a corrente, a resistência elétrica, e aqui é a continuidade, que é o nosso buzzer, ok? Então, para vocês verificarem que o multímetro, então, deixa eu limpar aqui, vou revisar de novo. Então, olha aqui, vou fazer bonitinho. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Então, nós temos, nessa escala vermelha aqui, até aqui, nós vamos ter a escala de 10, né? 50, 250 e 1000. Isso aqui é para medir, está escrito aqui, AC. Aqui é para DC. Toda essa escala aqui, ó. Essas escalas aqui, essa e essa também é para DC. Já nessas escalas aqui, ó, DC, corrente contínua em miliampere. Então, aqui é o valor em miliampere. Aqui, terminal de bateria. Aqui, o nosso buzzer. E aqui, para nós medirmos resistência elétrica. Ok? Então, essa daqui é as escalas que nós temos do nosso multímetro. Aqui, nós vamos ler. Nessa escala aqui, nós vamos ler, nessas três escalas aqui, nós vamos ler tensão e corrente elétrica. E nessa escala aqui de cima, é onde nós vamos ler a resistência elétrica. Então, o amperímetro, ou desculpa, o nosso multímetro analógico, é assim que nós vamos ler. Então, nessas escalas aqui, serve para medida de corrente, para CA, serve para CC, tá? E VCA e VCC, tá bom? E nessa escala aqui, para nós fazermos leitura de resistência. Então, é assim que nós vamos trabalhar com o nosso querido multímetro analógico. Já vamos começar falando de algo, uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber desse rapazinho, que é esse quesito aqui. Esse camaradinho é o que está escrito bem aqui, ó, que não aparece muito aí, não sei como está a visão aí, eu acredito que está boa? Está boa, né? Então, observe o que nós temos aqui. Ele está dizendo assim, ó, 20K, 20 km por volts, né? DC, aqui está DC, e o outro é AC, que é 9 km por volts. Então, nós temos dois fatores importantes que vai ser determinante no quesito da impedância, a impedância do nosso... a impedância do nosso multímetro. Isso aqui vocês têm que conhecer muito bem. Então, vamos entender o que é, de fato, essa impedância aí, né? Vamos entender legal o que é isso daí, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó, você tem esse multímetro aqui, e vamos dizer o seguinte, vamos primeiro para a parte superior, que diz que ele é 24 por volts DC, 20K por volts DC, ó, tá aqui DC. Então, vamos pensar, então ele é 20, na escala de DC, ele é 20K, 20 km por volts, ou seja, ele é 20.000 ohms por volts. Ah, legal. Então, vamos posicionar ele na escala
Vamos posicionar ele, então, vamos girar a escala dele aqui, ó, para a nossa escala de 10 aqui, ó. Rotacionamos a nossa escala aqui para a escala de 10 volts. Legal. Se nós rotacionamos ele para a escala de 10 volts, então nós temos 10 volts, que é a nossa escala. Legal. Então, o que acontece? Nós temos isso aí, 10 volts por escala, só que nós estamos lembrando que é 20 kilovolts por volt. Então, nós vamos fazer o seguinte, qual que é a impedância do meu multímetro? Nessa escala, nós vamos ter, então, 10 volts vezes 20 quilômetros, que é o que ele diz que é por volts. Isso vai dar, então, 200K. Então, a impedância na escala de 10 volts, a impedância é igual a 200K. O que isso representa, né? Representa isso aqui, ó. Você tem aqui o amperímetro, não, você tem aqui o teu multímetro, sai com a tua ponteirinha positiva e negativa, você anda, sabe com o quê? Com um resistorzinho aqui, ó. Aqui está a tua ponteira, a impedância é esse camaradinho aqui, ó. É um resistor que está entre a ponteira positiva e a ponteira negativa, é assim que vocês devem imaginar. Então, tudo que vocês forem medir, vocês vão carregar junto com vocês, nessa escala, esse rapazinho aqui, no caso, na escala de 10 volts, de 200K. Vamos para outra lousa aqui? Ok. Então, se nós estamos na escala de 10 volts, que é essa escala aqui, ó. Então, vai ser 10, a impedância na escala de 10 volts vai ser o quê? 10 volts vezes 20K por volts, que é igual a 200K. Se nós mudarmos de posição agora para a escala de 50 volts, então a impedância vai ser 50 volts vezes 20K, que é igual a 1 mega. Se nós mudarmos a escala para 250 volts, então a impedância na escala de 250 volts vai ser 250 volts vezes 20K, que é aí que nós vamos ter então um valor de 5 mega. Se eu colocar na escala de 1000, a impedância na escala de 1000 volts, ela vai ser o quê? 1000 volts vezes o 20K da impedância por volt. Que então nós vamos ter uma impedância de 20 mega. Se nós colocarmos na escala de 2,5, podia ter começado pelo menor, mas não importa, na escala de 2,5 volts, então vai ser 2,5 vezes a nossa de resistência interna de 20K, que nesse caso nós vamos ter 50 kΩ. Se eu colocar na escala de 0,5, a impedância na escala de 0,5 vai ser 0,5 vezes 20K, que isso vai nos resultar em 10 kΩ. Então, observem que a impedância do teu multímetro, ela varia de acordo com a sua escala, ó. Então, nós podemos variar desde 10K até a mais alta, que é 20 mega. Então, esse multímetro, a impedância dele tem um delta que vai ser o quê? De 10 kΩ até 20 megaohms. Então, esse aqui vai ser a nossa variação de impedância do multímetro, que varia de acordo com a carga, com a escala. O mesmo serve, você pode aplicar depois para essas escalas aqui, só que lembrando que para AC, ele já é 9K, ele não é 20K, é pior ainda, tá? Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem o que isso representa, né? Temos que entender o que isso vai representar. Então, o que isso representa de fato? Isso representa isso aqui, ó. Aí na apostila eu coloquei uns exemplos, mas eu vou continuar no cálculo aqui, depois vocês leem na apostila e acompanham aí, tá? Então, vamos imaginar assim, ó, eu tenho uma bateria de 12 volts, ok? E você tem aqui um divisorzinho de tensão, que você vai medir a tua tensão com o teu multímetro. Esse resistor tem 100K e esse resistor tem 100K. Então, nós temos aqui o R1 e aqui nós temos o R2.
Então, olha só que legal. Se eu for fazer o cálculo teórico disso daqui, teórico, vamos fazer o seguinte, né? Que a tensão, como o resistor R1 é igual ao R2, então eu posso dizer que a tensão do R1 ela é igual à tensão do R2. Então, é só eu dividir 12 dividido por R1 mais R2, vezes o valor do R2, que isso aqui vai ser 12 dividido por 200K, vezes 100K, que isso aqui vai me resultar em 6 volts. Ok? Então, o que que acontece? Então, a tensão normal desse ponto é 6 volts, ou seja, se eu for medir com o voltímetro desse ponto até esse, eu colocar o meu multímetro aqui, ó, teoricamente, colocar uma ponta dele aqui e a outra ponta aqui, nós vamos medir 6 volts. Se eu colocar um multímetro também, uma ponta aqui e a outra ponta aqui, nós vamos medir 6 volts. Essa é a regrinha. Então, porque são resistores iguais, cada um deles está recebendo 6 volts. Esse aqui está sendo considerado um multímetro extremamente ideal, ou seja, um multímetro perfeito. Só que essa perfeição, na prática, ela não existe, porque cada multímetro aqui, ó, entre as suas ponteiras, vocês não podem esquecer que ele traz uma resistência, ó. Tem uma resistência aqui, e essa resistência tem que ser levada em consideração. No multímetro, nós já acabamos de calcular, no analógico aqui, ó, essa resistência varia de 10 kΩ até 20 MΩ, tá? Então, aqui varia uma resistência nessas ponteiras de 10 kΩ até 20 MΩ, que vai depender de qual dessas escalas você está trabalhando. Quanto menor a escala, pior é a impedância, menor é a impedância. Quanto maior a escala, maior é a impedância. Então, mas vamos voltar aqui no nosso circuitinho. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, teoricamente, já calculamos. Mas se eu for medir isso aí de verdade, o que é que vai acontecer, né? Lembra, vamos colocar na escala, como eu quero medir 6 volts, eu vou colocar, vamos colocar então na escala de, vamos colocar na escala de 10. E nós vimos que a impedância para 10, na escala de 10, a impedância é 200K. Então, a resistênciazinha aqui na escala que nós estamos medindo, ela tem 200K. Então, vamos para cá. Então, qual é a resistência? Agora, vamos acrescentar aqui uma resistência, ó, que nós estamos esquecendo dela, né? Então, vamos colocar uma resistência. E essa resistência aqui, ela tem 200K. Então, agora a minha medida não vai ser tão bonitinha quanto aquela lá em cima, né? Então, a minha bateria aqui me oferecendo 12 volts. Eu tenho um resistorzinho aqui de 100K, outro resistorzinho aqui de 100K, tudo certinho, perfeito. Vou colocar o nosso aparelhinho aqui, ó. Uma ponteira positiva vamos colocar aqui, né? E a ponteira negativa nós vamos colocar aqui, ó, que legal. Então, qual a pergunta é, né? Qual a tensão que esse camaradinho vai medir? Nós calculamos o valor teórico, nós sabemos que deve ser 6. Só que nós não podemos esquecer que olha só o que nós temos, uma resistênciazinha aqui, né? E essa resistênciazinha, nós já vimos lá, calculamos ela, ela é de 200K. Então, nós temos uma resistência de 200 kΩ. Ah, que legal. Então, o que que isso vira, né? Isso vai virar isso aqui, ó. Vai virar exatamente isso, esse negocinho aqui. O que que vai acontecer? Nós temos os nossos dois belos resistores ligados no GND. Isso aqui é o R2 com 100 kΩ. Isso aqui é o R1 com 100 kΩ também. Aqui é a nossa bateria com 12 volts. Aí pegamos o nosso multímetrozinho bonitinho. Vamos medir aqui no negativo, né? O positivo. Não podemos esquecer que nós temos uma impedância desse camaradinho aqui, ó. E a impedância desse camaradinho é uma outra resistência que está vindo na ponteira, de 200K. Ah, então agora vai mudar o circuito. Vai. O circuito agora vai transformar nisso aqui por causa do teu multímetro, ó. Vamos associar uma resistência aqui, ó, de 200K, em paralelo com o ponto que você está medindo de 100K, com o outro de 100K, e aqui você tem 12 volts. Vamos ver o que vai acontecer?
O que vai acontecer agora quando eu medir a tensão com o meu multímetro aqui, né? Qual vai ser o valor dela? Vamos calcular. Na hora que eu colocar a ponteira aqui, que eu acrescentei o resistor, vamos ver o que vai acontecer. Então, nós temos aqui agora um segundo resultado, né? Que nós associamos em paralelo um resistor de 200 em paralelo com 100. Ó. Um resistor de 200 em paralelo com 100, eu já sei que vai ser esse cara aqui, ó, é 2 vezes maior, esse cara aqui é 1 vez maior, dá 3, dá 66K. Então, eu já sei que a equivalente aqui vai ser 66K. Então, o que nós temos? Nós temos isso aqui agora. Ó. Vou desenhar aqui passo a passo. O resistorzinho está aqui. Nós vamos medir com o nosso belo voltímetro, né? Aqui e aqui. Ponteira positiva e negativa. Vamos associar um resistor de 200K que está na ponteira dele em paralelo com um de 100K. E aqui nós temos 12 volts. Então, nós temos associado agora R2 e a resistência interna do multímetro. Ó. Eles estão em paralelo. Então, nós temos uma equivalente aqui. Qual que é a equivalente? Né? Vai ser 100K vezes a resistência interna dividido por 100K mais a resistência interna. Que isso vai ser 100K vezes 200K dividido por 100K mais 200K. Isso dá 1 vez, 2 vezes dá 3, 200 por 3 dá 66. 66,66 kΩ. Essa é a equivalente desse circuito. Então, agora, não é mais 2 resistorzinhos em série, é uma resistor em série, mas equivalente aqui. Ó. Esse cara passou para 66K por causa da associação com o multímetro, e esse cara aqui agora, ele é 100K, e aqui nós temos 12 volts. Aí, qual que é a tensão que nós vamos encontrar aqui? Agora, a tensão do ponto A, que antes era 6 volts, que era considerado ideal, vamos ver para quanto ela vai agora. Então, agora ela vai ser assim, ó, 12 dividido por 166K vezes 66K. Vamos para a calculadora? Então, o que nós vamos ter aqui? 12, deixa eu ligar. 12 dividido por 166K, 166 pontos, deixa eu colocar ponto aqui, vai ficar certinho. Ponto 660 vezes 66 mil. Vou colocar direto aqui, beleza. Arredondando, tá? Nós vamos ter, então, um valor de 4,57, tá? 4,57 volts. Ok? Então, nós vamos ter aqui 4,57 volts. Poxa vida, mas 4,57? Sim. 4,57, mas não era para ser 6? Era para ser 6 volts, sim. Antes era para ser 6, só que como você associou com o teu multímetro, nós encontramos 4,57. Então, teve uma queda de 1,43 volts. Nós estamos com uma diferença de 1,43 volts. E essa diferença é exatamente por causa da impedância na escala de 10 volts, que ela é de 200K. Então, esse multímetro interferiu a tal ponto que você não vai encontrar 6 volts, você vai encontrar 4,57 volts e não a tensão que você desejava. Está errado o circuito? Não, o circuito não está errado. O circuito está com 6 volts certinho. É que na equivalente, que nós associamos em paralelo, o que aconteceu? A tensão do multímetro, ela fez com que a resistência do multímetro fez com que abaixasse a tensão, e agora nós vamos medir 4,57 volts. Ok? Então, esse é um exemplo. No livro aí, o que temos aqui no livro? Eu fiz alguns exemplos que eu estou dizendo para vocês o seguinte. Nós temos agora, no mesmo circuito, no mesmo circuitinho, nós colocamos 2 tipos de multímetro. Um multímetro que a resistência interna ou a impedância, nesse caso aqui, a impedância dele é 10 mega. Colocamos um outro multímetro que são
um excelente multímetro aqui, que a impedância desse multímetro é 100 mega. Então, olha só o que acontece. Quando você está medindo a tensão com o de 10 mega, nós lembra que quando nós medimos a resistência com o de 200K, deu 4,57 volts, onde era para ser 6. Esse multímetro aqui associou em paralelo com a resistência de 100K uma resistência de impedância de 10 mega. E a resultante foi 5,97 volts, como vocês podem ver aí. Então, agora, a resultante não foi 6, não foi muito próximo de 6, deu 5,97. Estamos só com 30 milivolts de erro. 5,97. Estamos com 30 milivolts de erro. Agora, o que acontece? Melhorou mais ainda quando o multímetro agora está com uma impedância de 100 mega. 100 mega, qual a tensão que nós medimos agora? A tensão que nós medimos agora é 5,997. Com certeza o teu multímetro tem que te indicar 6. Então, agora, olha só como nós aproximamos a leitura real. Então, é importante você saber que as impedâncias do teu multímetro vão interferir na hora de você fazer a medição. Não dá para nós seguirmos no curso sem você ter essa compreensão do que é a impedância do teu multímetro. Nos analógicos, você tem que calcular em função da escala. Nos multímetros digitais, você vai pegar no manual, quando nós vamos ver, ele já diz qual que é as impedâncias dos multímetros. Mas você tem que saber que essas impedâncias, elas existem e você tem que considerá-las quando você vai fazer as medições. Quando é que mais eu devo considerar? Assim, ó. Se você vai medir um circuitinho que tem aqui, ó, um resistor de 1K. 1K. Você vai medir aqui um circuitinho que tem um resistor de 100K, que é o caso que nós fizemos. Tá? E você vai medir aqui um circuitinho que tem 10 mega. Você tem esses 3 circuitinhos aqui. Ambos 12 volts, 12 volts, 12 volts. Ok? Então, veja bem. Se você tem um multímetro, vamos considerar aqui, o meu multímetro ele é 10 mega. A impedância é muito boa, de um multímetro digital bom aí. 10 mega. Então, vou associar aqui na medição 10 mega em paralelo com o ponto que eu vou medir. Vou associar aqui 10 mega com o ponto que eu vou medir e vou associar aqui 10 mega com o ponto que eu vou medir. Observe só, que o que atrapalha são as resultantes. Qual é o equivalente de 10 mega em paralelo com 1K? É praticamente 1K. Vamos ver na calculadora só para você fazer o cálculo, só para vocês verem, né? É praticamente 1K. Se eu tenho um resistor de 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 1000. Deixa eu pegar aqui. Vezes 1000, que é o resistorzinho aqui, né? Isso aqui dividido pela soma disso aí. Dividido por 10 mega, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 1000. 1, 1, 2, 3. Então, qual que é o equivalente que nós vamos ter aqui? 999,90. Então, 999 ohms. Então, esse circuito aqui de 10 mega, como ele é muito mais alto do que a resistência que você está medindo, ele não atrapalha. Então, 999 ohms para 1K, então o erro de medição aqui vai ser 0,0001 volts, sei lá, bem pouquinho a diferença que você vai encontrar aqui, porque a equivalente é praticamente a mesma. Então, ele não está interferindo no teu circuito. Já vamos ver esse daqui, 10 mega com 100K, vamos ver quanto que vai dar a resultante aqui da equivalente paralelo, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos agora fazer o quê? Vamos fazer 10 mega, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 100K, dividido por 10 mega, mais 100K. Vamos ver quanto vai ser o equivalente isso aqui. Nós temos agora, olha só, 99,009 mil. Então, 99,99 mil. Então, nós temos agora o equivalente de 99K,
que também 99K com 100K já vai dar uma pequena diferençazinha, né? Que é aquele caso que nós fizemos anterior aqui, ó, que quando nós colocamos um resistor de 10, um multímetro com 10 mega, deu a tensão equivalente foi 5,97, muito perto do que se deseja. Então, nesse caso aqui, o nosso 6 volts, quando ele deu 5,97. Mas observe o seguinte, que à medida que a resistência vai se aproximando da impedância, a tensão vai caindo, ó. À medida que a resistência que você está, a tensão na resistência que você está medindo da impedância, a sua tensão que você está medindo, ela está caindo um pouquinho, mas está caindo, ó. Agora, olha só, 10 mega é extremamente igual à impedância do teu multímetro. 5 mega em paralelo. Então, a equivalente de 10 mega com 10 mega é 5 mega. Qual que é a tensão aqui que você vai ter agora aqui, né? A tensão que você vai ter aqui é 4 volts. Por quê? Se você fizer 12 dividido por 20 vezes os 10, nós vamos encontrar exatamente os nossos 4 volts. Então, o que acontece? Aqui nós temos 4 volts, só que nós deveríamos estar medindo 6. Ó. Então, isso que é o que eu disse aqui. Quanto mais longe a resistência que você está medindo, ou a tensão do circuito com a resistência que você está medindo, o estado da tua impedância, menor vai ser o seu erro. Quanto mais você se aproxima, por exemplo, 10 mega é igualzinho à resistência que eu estou medindo, 10 mega. Então, o ideal aqui, se eu tenho 10 mega para 10 mega, eu não posso, o certo era eu utilizar aqui um multímetro que tivesse uma impedância de 100 mega. Aí a resultante seria igual a essa aqui, ó, 5,97. Então, o que vocês têm que fazer? Em circuitos, então isso aqui não é baixa resistência? Em circuitos de baixa impedância, vocês nunca vão ter problema com essas leituras de tensão. Em circuitos de médias impedâncias, vamos chamar assim de média impedância, já tem uma certa restriçãozinha. Agora, em circuitos de alta impedância, olha o valor desses resistores, aí a impedância do teu multímetro vai fazer mais interferência. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora que vocês forem medir tensões com os multímetros, tanto analógico, como também com os multímetros digital. E vocês devem considerar que as impedâncias vão interferir nas medições de vocês, tá? Então, tomem cuidado, que isso pode acontecer um erro de leitura, e vocês acham que o circuito está com problema, enquanto que, na verdade, o circuito está bom. Então, só voltar aqui, que aqui na equação eu coloquei 12 dividido por 20, mas a equivalente eu esqueci que é 5, é 12 dividido por 5 mais 10, que é 15 aqui, tá? Então, deixa eu só fazer aqui de novo para vocês entenderem a equivalente. Eu tenho 10 mega em paralelo com 10 mega, se tornou um de 5 mega, então é equivalente. Então, a equaçãozinha vai ficar assim, ó. Vai ser 12 volts dividido por 10 do resistor 10 mega, mais 5 mega, vezes os 5 mega, tá? Só para corrigir a equaçãozinha, que isso aqui vai dar o que nós chamamos de 4 volts, que é a tensão medida aqui relacionada ao 6, nós deveríamos ter aí, tá? Que somente para voltar essa questão aí, tá bom? Então, nós temos aqui 12 dividido por 10 mais 5, que aí vezes os 5 mega, a tensão vai ser de 4 volts. Então, observe, era para nós termos 6 volts na leitura, e temos apenas 4 volts. Pessoal, vamos ver então como é que nós vamos fazer leitura de tensão no multímetro analógico, tá? Vamos primeiro para DC, que a AC é igual, tá? Só muda a escala, mas o DC é igual a C, tá bom? Então, veja bem. Então, vamos imaginar que eu quero usar a escala de 10 volts. Vamos usar essa escala aqui de 10 volts. A pergunta é, aonde é que eu vou fazer leitura aqui no meu indicaçãozinho com o meu ponteiro aqui, né? A leitura, observe que aqui nós temos a escala de 10. Ó. 10 volts está bem aqui. Então, nós temos 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Se você colocar na escala de 50, observe que aqui embaixo nós temos os 50. Então, é 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Se você colocar na escala de... Está aqui, 250, 200, 200, 150, 100, 50 e 0. Então, nós temos essas escalas aí
né, que varia de 0 até 10, nós temos de 0 até 50, nós temos de 0 até 200 volts. Então, temos 3 escalas, só que nós continuamos com as escalas de leitura, ó. E a escala de 1000? A escala de 1000, você vai ler ela também na de 10. A de 10, quando você colocar na escala de 1000, a sua de 10 vale 1000, aqui vale 800, 600, aqui vale 400, aqui vale 200, aqui vale 0. Beleza, mas eu tenho a escala de 2,5, a escala de 250, só que aí o seu 250 vai valer 2,5. Aí você tem 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5 e 0. Onde é que eu vou ler, então, a escala de 0,5? A tua escala de 0,5 você vai ler também na tua escala onde está 50. Porque o teu 0,5 passa a ser o 50. É 0,5, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01 e 0. Ok? Então, onde é que você vai ler? E onde é que eu vou ler o 0,1? O 0,1 você vai ler também na escala de 10. Então, o teu 10 vai passar a ser 0,1. Aqui eu falei errado, tá? 0,5, só voltando, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 e 0. E na escala de 0,1, 0,1 vai ser a sua escala de 10 também. Então, vai ser 0,1, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02 e 0. Então, é nessas escalas aí que nós vamos fazer a leitura. Por exemplo, vamos colocar um multímetro, então, na escala de 10 volts. Estou na escala de 10 volts e eu quero medir uma tensão de 6 volts na escala. Aonde é que essa tensão vai parar? Então, você já sabe. Você já sabe que nós vamos estar na escala de 10 e o nosso 6 volts está aqui. Então, o ponteirinho vai parar bem aqui, ó, em cima do 6. E se eu for medir 9 volts na escala de 10? 9 volts na escala de 10? 10 está aqui a tua leitura e você quer ler 9 volts. Então, o 8 está aqui, o teu multímetro vai parar até aqui. De 0, ele vem até o teu 9 que está aqui, ó. E se eu quiser medir 3 volts na escala de 10, 3 volts na escala de 10, o que vai acontecer? Está na escala de 10, 3 volts está aqui, ó. 1, 0, 2, 3. Então, o teu ponteirinho vai parar bem aqui em cima do 3. Então, o teu ponteirinho ele fica mudando de posição de acordo com o valor da sua leitura. Tá. Eu quero medir 12 volts. Deixa eu limpar aqui. Agora vamos fazer diferente. Eu estou na escala de 50 volts. Eu gostaria de medir 5 volts, 15 volts, 25 volts e 40 volts. Eu tenho 4 tensões para me medir. Então, vamos lá. A gente posiciona o aparelhinho para 50, que é essa escala aqui. Vamos posicionar ele para essa escala de 50. E a nossa escala de leitura vai ser essa do meio aqui, que é o nosso 50. Legal. Então, onde é que eu vou medir 5? Então, você tem 50, 40, 30, 20 e 10. Entre 0 e 10, então, o teu ponteirinho o 5 estaria aqui. Então, o teu ponteirinho vai exatamente estar onde? O ponteirinho vai se deslocar para esse ponto aqui. Então, vai medir, então, o teu 5 volts que está bem aqui. Eu queria medir 15. Então, é 0, 5, 10, 15. O 15 está aqui, então, o teu ponteirinho vai ficar mais ou menos nessa direção aqui. Quero medir 25. Aí, o 25 ele tem que estar bem no meio. Aí, o teu ponteirinho está aqui no meio, que é o seu 25, sendo que aqui é o 50. Quero medir 40 volts. O 50 está aqui, o 40 está aqui. Aí, o ponteirinho vai ficar passando aqui em cima do 40 volts e assim sucessivamente. Então, é assim que nós vamos fazer leitura do teu multímetro analógico em função da tua escala. Só lembrar, a escala está aqui e as 3 referências estão aqui. Só que tem as conversões, né? Eu quero medir uma tensão de 50 milivolts. É possível medir uma tensão de 50 milivolts? 50 milivolts é igual a 0,05 volts. Então, qual a escala que eu vou utilizar para me medir a tensão de 50 milivolts? Se eu posso usar a escala de 0,1. 0,1 equivale a 100 milivolts. A escala de 0,5, equivale no máximo 500 milivolts. Então, você tem 2 escalas. Uma que vai, a de 0,1, que equivale de 0 até 100 milivolts.
E você tem a escala de 0,5, que vai de 0 até 500 milivolts. Então, ambos você pode medir tanto, né? Se quer 50 milivolts, nós vamos medir 50 milivolts, você pode medir tanto, 50 milivolts aqui, ó. Você pode medir tanto na escala de 100 como na escala de 500 milivolts. Então, vamos medir primeiro na escala de 100 milivolts. Como você não tem a escala de 100 milivolts, o teu 0,1, qual que é o múltiplo dele lá, né? Nós vamos usar, então, a escala onde a leitura é o nosso 10. Deixa eu apagar ali e limpar o multímetro. Então, aonde que nós vamos usar agora para fazer 0,1, nós vamos mudar a escala. Vamos mudar a escala para cá, no 0,1, que eu vou até 100 milivolts, né? Muda a escala para esse ponto aqui, rotaciono ela para esse ponto. Que vai equivaler ao meu 0,1, né? 0,08, 0,6, 0,04, 0,02 e 0. Lembrando que nós queremos medir 50 milivolts. 50 milivolts equivale a 0,05, que é a metade do nosso 0,1. Então, se eu estou aqui em 100 milivolts, aqui eu tenho 80 milivolts, 60 milivolts, então aqui eu tenho 50 milivolts nesse ponto. Então, 50 milivolts, o meu multímetro vai parar o ponteirinho bem aqui no meu 50 milivolts, que é a tensão que eu estou desejando medir. Por exemplo, o sensor LM35, um sensor de temperatura LM35, ele libera 10 milivolts por cada grau Celsius. 10 milivolts por cada grau Celsius. Então, se você está a um ambiente que você tem uma tensão de 50 milivolts, é porque você está numa temperatura de 5 graus. Então, quando a temperatura está bem fria e está a 5 graus, e você for medir a tensão do teu multímetro, do teu sensor LM35, você vai encontrar a tensão exatamente de 50 milivolts. Aí, 50 milivolts, vai colocar na escala de 100 milivolts, que é o 0,1, e você vai encontrar exatamente na metade, que 50 é a metade de 100. E se eu estivesse na escala de 0,5 volts, que é 500 milivolts? Então, você tem 0,5, ó, essa do meio aqui, 500, 400, 300, 200, 100. Então, o teu 50 estaria bem aqui, ok? Entre 0, 50 milivolts e 100 milivolts. Aí o ponteirinho, na outra escala, ele cairia para cá. Então, se você voltasse a escala para o 0,1, o ponteiro vem para o meio. Se você subir a escala para o 0,5, o ponteirinho cai para o cantinho. Se você subir mais ainda para 2,5, aí que ele vai ficar aqui bem ruim de você fazer leitura. Aqui, temos aqui o rapazinho então. Então vamos entender as escalas. A escala de 0,1, ela vai até, a escala de 0,1 média até 100 milivolts. A escala de 0,5, ela vai até de 0 a 500 milivolts. A escala de 2,5 já está dizendo, o máximo que ela mede é 2,5, é até 2,5 volts. A escala de 10 volts, o máximo que ela vai medir é 10 volts, seu fundo de escala. A escala de 50 volts, o máximo que ela vai medir é 50 volts. A escala de 250 volts vai medir no máximo 250 volts. A escala de 1000 volts, tá, já está dizendo tudo, vai medir no máximo até 1000 volts. Aonde é que nós vamos ler agora, né? Quais são os pontos de leitura agora para nós? A leitura de 0,1, você vai ler na escala de fundo de escala de 10. De 0,5, você vai ler no fundo de escala de 50. No 2,5, você vai ler na escala de 250. Aqui repete de novo. Para você ler na escala de 10 volts, propriamente, você vai ler na escala de 10. Para você ler na escala de 50, você vai usar a de 50, a de 250, novamente a de 250. E para me ler 1000, você vai usar a escala de 10 volts. Então, essas são as escalas que nós vamos fazer as leituras, ok? Então, o que muda aí, né? A de 500 milivolts, você vai ler na de 50. 2,5 você vai ler na de 250. 10 na de 10, 50 na de 50, 250 na de 250 e 1000 na de 10. Que são as três escalazinhas aqui, que nós vamos puxar elas aqui para vocês entenderem onde é que vocês vão fazer a leitura. Então, qual escala vocês vão estar aqui e qual das três que vocês vão fazer a leitura, que vai estar exatamente nesse quadrinho aqui que eu passei para vocês. E na escala C,
aqui, ó, a mesma regra. Você tem 10, 50, deixa eu ver, eu não estou vendo bem aqui. 250 e 1000. É a mesma coisa, mesma regra. Você tem a escala de 10, você vai ler aqui no 10. Você tem 50, vai ler no 50. Você vai ter 250, você vai ler no 250. E o 1000 você vai ler no 10, como nós já explicamos aqui. Então, a regra de leitura no multímetro analógico para o caso da tensão AC e tensão DC é a mesma coisa. E observe as correntes também. A corrente elétrica, nós temos aqui, ó, nós temos 250 miliampere, 25 miliampere, 2,5 miliampere e 50 microampere, né? Vocês conseguem medir até 50 microampere. Então, vamos só relembrar a corrente aqui um pouquinho. Ok, montei os dois desenhos para a gente entender. Vamos ver a escala de corrente aqui, né? Talvez isso atrapalhe um pouquinho na matemática. Então, nós temos aqui, ó, 250, ó, aqui é tudo em miliampere, ó, miliampere, ok? Em miliampere, então nós temos 250 miliampere até 25 miliampere, até 2,5 miliampere e até 50 microampere. Então nós temos lá 250 miliampere, nós temos a outra de 25 miliampere, nós temos a outra de 2,5 miliampere, e nós temos a outra de 50 microampere. Primeiro vamos traduzir isso aqui, quanto vale em ampere, para ficar mais fácil para vocês. Isso aqui equivale a 0,25 ampere, isso aqui equivale a 0,025 ampere, isso aqui equivale a 0,0025 ampere, isso aqui equivale a 0,0005 ampere. Olha que pequenininho isso daqui, tá? Então, a 50 microampere, nós temos essas resultantes aqui em ampere, só para vocês saberem o quanto é pequeno isso daqui, tá? Então, veja bem, se eu estou querendo medir algo que me possibilite 50 microampere, qual a escala que eu vou ler? Você vai ler na do meio. 50, isso aqui passa a valer 50 microampere, 40 microampere, 30 microampere, 20 microampere, 10 microampere e 0. Se eu estiver na escala de 2,5 miliampere, a tua escala de 250, então você tem 2,5 miliampere, 2 miliampere, 1,5, 1 miliampere, 50 microampere e 0. E se eu estiver medindo 25 miliampere, também é a escala de 250, 25 mili, 20, 15 mili, 10 mili, 50 mili, ou 5 mili e 0. E se eu estiver na escala de 250 miliampere, também é de 250, 200 mili, 150, 150 e 0 miliampere. Então, as leituras também são baseadas também nas mesmas escalas. Nessas três escalas aqui, nós vamos ver tensão alternada, tensão contínua, e também vamos ver corrente contínua, que aqui é DC miliamperes. Então, observe que com esse multímetro nós conseguimos medir aqui corrente DC de até de 50 micro, nós vamos medir corrente em miliampere, né? Só que essa corrente é DC, nós vamos medir de 0 até 250 miliampere, nós vamos conseguir medir corrente aqui. Se nós quisermos uma corrente maior, aí nós vamos ter que medir nessa ponteira aqui. Nós vamos ter que mudar a ponteira de posição, passar para nós medirmos aqui a corrente de até 10 ampere. É nessa ponteira aqui que nós vamos colocar, tá? Se você quiser fazer uma conexão do que você está medindo para a saída, para você jogar no outro equipamento, por exemplo, você vai usar tudo que você está medindo, está saindo nesse ponto para você passar para outro tipo de equipamento de medição ou alguma coisa. O que você encostar lá, sai por aqui para você. Por isso que ele tem esse símbolo azul aqui, dizendo que o que você está medindo nesse ponto está saindo por isso para ir para algum lugar, tá bom? Então, olha só o que acontece, né? Então, podemos medir corrente contínua, tensões alternadas e tensões contínuas. Essa aqui é a posição que você coloca ele para desligar, para descarregar a tua bateria, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Como é que vocês vão fazer as medições de correntes, de tensão contínua e de tensão alternada, ok? Agora nós vamos para a resistência. Como é que nós vamos fazer leitura de resistência? Por que eu estou explicando o multímetro analógico para vocês? Nós vamos usar bastante ele no curso. Mas se vocês não souberem manusear ele, como é que nós vamos aprender no curso, tá?
Então, hoje você está aprendendo multímetro analógico, as grandezas elétricas, técnicas de solda, depois o multímetro digital. Para as próximas aulas, nós começarmos, então, a utilização desses camaradinhos aí, beleza? Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender como é que nós utilizamos a escala do ohmímetro do multímetro analógico, tá? É bem simples, mas é bem legal, na verdade, tá? Como é que vocês vão fazer para utilizar a escala do multímetro aí analógico, tá bom? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Primeiro, então, para resistência, nós temos essas escalas aqui, ó. Nós temos vezes 1, observa o símbolo de ohms aqui, né? Então, nós temos a escala aqui, ó. Primeiro, vezes 1, nós temos vezes 10, vezes 100, vezes 1K, e temos aqui vezes 10K. Ok, então essas escalas são as escalas multiplicadoras, ok? Mas multiplicar o quê? Nós vamos multiplicar tudo que aparecer nessa escala aqui em cima, aqui, ó. Agora nós vamos ler essa escala superior aqui, ó. Que nós temos que varia de 2K até o nosso zero aqui. Então, a escala do fator multiplicador vai variar de 0, aqui no fundo da escala, né? Nós temos isso aqui, ó, 0 até 2K, e nós temos aqui o nosso ponteirinho propriamente dito, ok? Então, veja bem, vamos entender os fundos de escala. Se você colocar na ponteira de vezes 1, se você curto-circuitar as ponteiras, né, for um curto, se for um curto é 0, então o curto vem até o 0. Então, ele varia, na escala de vezes 1, ele vai variar de 0 ohms até o máximo aqui da escala aqui é 2K. Então, ela varia de 0 até 2K. Se você estiver na escala de vezes 10, agora já multiplica. Então, a escala de 10, ela vai variar de 0 até 10 vezes 2K da tua escala até 20K. Se você colocar na escala de vezes 100, vai variar de 0, que é aqui o 0, 0 até 100 vezes, aqui de 0 até 100 vezes 2K, que no caso vai dar 200K. Então, você consegue medir até 200 kΩ. Se você colocar na escala de 1K, vai ser 1K vezes 2K, vai ser 1K vezes o fundo da escala, que é 2K, você vai conseguir medir até 2 mega. Se você colocar na escala de 10K, vai ser vezes 10K vezes 2K, que vai dar igual a 20 mega. Então, observem só que legal, né? Se nós colocarmos aqui, fizermos uma tabelinha, lembra que a escala varia de 0 até 2K. Então, o 2K é o nosso máximo e o outro é o nosso mínimo. Então, você tem as escalas que nós temos, vezes 1, vezes 10, nós temos a escala vezes 100, a escala vezes 1K e a escala vezes 10K. Então, o mínimo e máximo, vamos pensar aqui no mínimo e máximo de cada escala. O mínimo, que é 0 sempre, né? E o máximo. Considerando que o fundo de escala desse multímetro aqui, o máximo que ele vai medir aqui é 2K, então vamos colocar aqui o nosso fundo de escala de 2K. Então, nós temos aqui o seguinte, então, o mínimo é sempre 0, e o máximo vezes 1 vai ser 2K vezes 1, 2K vezes 1 vai dar 2K. Na escala de vezes 10, 2K vezes 2K vezes 10 vai dar 20K. Na escala de 2K, 2K vezes 100 vai dar, então nós vamos ter agora aqui 2 mega. Né? Ou, desculpa, 200 mega. Que é 200K. 200K. Nós vamos ter aqui, então, 200K. 2K vezes 1K, nós vamos ter aqui até 2 mega ohms. 2K vezes 10K, nós vamos ter de 20 mega ohms. Então, o que que acontece? Esse multímetro, considerando esse fundo de escala aqui, que é 2, deixa eu apagar aqui para vocês poderem ver que ele é 2 lá, deixa eu apagar. Aqui que é 2, vocês vão ver ele 2. Aqui que é 2K, então é nosso fundo, o máximo da escala de ohms aí que nós vamos ter. Então,
Na escala de vezes 1, ele mede no máximo até 2 kΩ de resistência. Na escala de vezes 10, ele mede até no máximo 20 kΩ de resistência. Daqui ele vai medir no máximo até 200K, aqui até 2 mega e aqui até 20 mega. Então, esse multímetro ele vai medir resistência de 0 até 20 megaohms. Ele não vai conseguir medir mais do que isso aí de resistência. Então, ele só consegue medir até 20 megaohms. Existem uns multímetros que tem vezes 100K aqui. Aqueles vezes 100K, eles medem até mais que 20 mega. Então, depende do multímetro analógico que você quer medir. Mas, no caso, esse daqui, o máximo que ele conseguiria medir seria, então, aí 20 megaohms, tá? Mas como é que eu vou fazer a leitura disso, né? Então, você sabe que cada escala tem o seu limite, ó. Você sabe que aqui eu vou medir até 2K, até 20, até 200, até 2 mega, até 20 mega. Ah, eu quero medir um resistor de 10K, ok? Então, o seu resistor de 10K, qual a escala mais adequada? Se você colocar em 2K, não dá. 200K, dá. 20K é melhor ainda. Sempre que vocês escolherem, leitura que faça com que o teu ponteiro fique sempre no lado mais no meio. Nunca muito aqui embaixo e muito menos aqui em cima, onde é tudo... Aqui está tudo muito junto, né? Tudo embolado os números. Então, você vai medir 10K. Primeira coisa que medir é ajustar o seu 0 ohms, tá? Como que você vai ajustar seu 0 ohms? Geralmente eu coloco na escala de vezes 1, tá? Eu coloco na escala de vezes 1, coloco na escala de vezes 1, curto-circuito a ponteira, dizendo que é para fazer o ajuste, curto-circuito a ponteira, ele está indicando curto, que é 0 ohms, claro. E aí, se o ponteirinho não chegar até o 0, você vem nesse potenciômetro, é um potenciômetrozinho aqui para você fazer o seu 0 ohms de ajuste. Aí depois que você ajustou, aí você vai chegar então na conclusão de que você já pode fazer a medida, que não vai dar erro nenhum de leitura, tá? Aí mesmo você ficar tentando fazer ajuste e não chega, troca as pilhas, tá bom? O detalhe, o multímetro em vezes 1, se você colocar os dedos nas ponteiras, na escala de vezes 1, ele não pode mexer o ponteirinho, tá? Se mexer o ponteirinho, tem um resistor lá na plaquinha que está queimado, porque medir na escala de vezes 1, vocês colocaram na escala de tensão e queimaram um resistor lá que tem, aí você tira a plaquinha e troca, o resistor vai estar chamuscado, vocês trocam o resistor e sejam felizes, não estragou o teu multímetro não, só trocar o resistorzinho, tá? Então, o que acontece? Fez o ajuste de 0 ohms, eu geralmente, toda vez que eu mudo de escala, eu ajusto 0, para não ter erro na escala, tá? Então, beleza, fez o ajuste de 0, agora vamos medir o nosso resistor, que aqui no caso é 10K. Então, nós temos um resistor que nós queremos medir de 10K. Por exemplo, temos um resistor de 10K que queremos medir. Quais são as escalas que eu posso utilizar? Se eu usar a escala de vezes 1, 1 vezes 2K dá 2.000. 10 vezes 2K dá 20 mil. Então, eu posso usar a escala de 10 vezes 10. Vamos para a escala de vezes 10. Ok. Então, se eu usar o 10K, eu quero medir 10K na escala de vezes 10. Eu quero saber onde é que o ponteirinho vai parar, né? É simples, é só você fazer 10K dividido por vezes 10 ali, então você sabe que deu 1.000. Então, ele vai parar exatamente aonde? Aqui, bem no seu 1K aqui. Deixa eu apagar aqui. Ele vai parar onde? Bem no 1K. Então, porque 1K vezes 10 é 10.000. Então, o ponteirinho vai parar aqui no seu 1K. Ó. Lembra que ele só mexeu um pouquinho, né? Ficou ruim de fazer a leitura aí. Então, vamos usar uma escala melhor? Vamos. Vamos mudar para a escala de vezes 100? Na escala de vezes 100, talvez fica melhor. Então, você tem 10K e quer medir na escala de vezes 10. Queremos saber onde é que vai parar o ponteiro. Então, vai ser 10K dividido pelo teu 100, que vai dar 100. Então, agora, 100 vezes 100 dá 10.000. Então, o que acontece? Se você mudou a escala agora para vezes 100, ele vai parar bem aqui no 100, vai estar melhorzinho de você fazer a leitura. Ele vai parar aqui já, porque ele parou bem em cima do 100. E se não, mas ainda não está legal, eu queria ler bem no meio, né? Então, eu posso usar a escala de vezes 1K? Vezes 1K, poderia usar? Poderia. Vezes 100, por exemplo, né? Já usamos. Vezes 1K. Ah, se usar a escala de vezes 1K, você já sabe onde vai parar, né, pessoal? Porque 10K dividido por 1K, corta, 10 por 1 vai dar 10. Então, ele vai parar exatamente aonde? Aqui no 10. Onde está o nosso 10? Ó, já ficou melhor de fazer a leitura. Um ponteirinho parou bem no 10, onde está fácil de nós
fazermos a leitura. Então, eu posso medir o resistor de 10K nas 3 escalas, só que ele vai ficando ruim a leitura, ó. Aqui nesse caso ficou muito apertadinho a leitura, aqui já ficou um pouquinho melhor e aqui está excelente, está bem próximo do meio aí para fazermos a leitura, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui, deixa eu copiar esses camaradas aqui. Vamos medir agora um resistor de 1K. Nosso resistor tem 1K. Tá, 1K. Se eu usar a escala de 1K, essa aqui, 1000 por 1000, né? Então, eu vou fazer 1K dividido por 1K da minha escala. Então, vai dar 1. Então, se eu usar a escala de 1K, então, como eu estou medindo o resistor de 1K, o ponteirinho vai parar bem aqui no 1, que vai vir até aqui embaixo, ó, bem no 1. E se eu utilizar a escala, de vezes 100, posso usar a escala de vezes 100? Pode. Vamos usar a escala de vezes 100 para medir um resistor de 1K. Então, vai ser 1K dividido pela tua escala, que é 100. Então, vai dar 10. Quando nós mudamos a escala agora para vezes 100, o ponteirinho se deslocou agora aqui para cima do 10. Já está mudando de posição. Ah, eu quero medir 1K na escala de vezes 10. Então, tu pode também. 1K na escala de vezes 10, 1K dividido por 10 vai dar 100. Agora o ponteirinho mudou aqui para o nosso 100 ohms. Então, eu aconselho vocês usarem sempre essas duas escalas menores mais próximas aqui, ó. Essas duas ficou mais fácil vocês fazerem a leitura do que essa aqui já em cima, e dá para fazer nas 3 também, né? Vamos dar outro exemplo agora aqui. Quero medir um resistor de 100R, né? Olha que fácil, esse está de graça, né? 100R é o meu resistor que eu quero medir, 100 ohms. 100 ohms eu vou usar a escala de vezes 1, né? Porque vezes 1 me dá até 2K, porque vezes 1 vezes 2K me dá até 2000. Então, eu vou usar a escala de vezes 1. Então, vai ser 100 ohms que eu quero medir, dividido por 1, que é do meu vezes 1, que é igual a 100. Então, o ponteirinho agora, nesse caso, ele vai parar exatamente aonde? Ele vai parar agora aqui no 100, aqui em cima desse 100. Então, 100 vezes 1 da escala é o meu 100 ohms. Tudo que vocês lerem aqui, vocês multiplicam pela escala para vocês saberem o valor. Ah, se eu li 20 aqui, então esse 20 na escala de vezes 1, então vamos lá assim, a leitura que você fez foi 20. 20 na escala de vezes 1, ela é igual a 20 ohms. 20 na escala de vezes 10, ela é igual, já é diferente, né? Já é 200 ohms. 20 vezes na escala de 100 já é 2000. 20 na escala de 1K, se você der na escala de 1K, já é 20K. 20 que você deu na escala de 10K, então você já está lendo aqui 2 mega. Então, tudo que você ler no teu ponteirinho é o que você vai multiplicar. 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 10, assim por diante. Então, é o que você está lendo aqui, multiplicado pelo valor da tua escala. Por isso que nós chamamos aí de vezes isso ou vezes aquilo. Então, é assim que nós vamos fazer leitura de resistência nos nossos multímetros. Então, são duas coisas, né? Primeiro você vai pensar assim, né? Qual escala que eu devo utilizar? Para vocês descobrir a escala, mais adequada, você vai fazer assim, ó. Você pega o valor da tua resistência, ok? O valor da tua resistência divide pela escala que você está querendo utilizar, por exemplo, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Vezes 10, ou vezes 100, ou vezes 1000, ou vezes 10.000, que é as escalas que nós temos, 10K, vezes 1000, vezes 100, ou vezes 10. Então, você consegue saber, se eu usar essa escala, você pega o valor da tua resistência, divide por isso, você vai saber, por exemplo, o resistor de 10K. Se eu fizer 10K dividido por 10, vai dar, eu já sei que 10K dividido por 10 vai dar 1000. Então, ele vai parar lá num K. O meu 10K dividido por 100, por 100 já vai parar lá na escala de 100. Ah, e se eu multiplicar por 1000, vai parar na escala de 10. Se eu colocar na de 10.000, ele vai parar em 1. Então, você, para cada escala que você tem, você sabe onde é que ele vai parar. E a outra maneira é você mede o resistor, busca lá na escala, você faz o seguinte, ó.
encosta o resistor lá não quer fazer essa continha aqui para saber mais ou menos? Você encosta o resistor, mexe na escala até ele ficar no meio, aonde ele parar, parou nesse número aqui, pega o número e multiplica pela escala. Isso é muito mais rápido e muito mais prático, né? O que eu disse? Ah, eu vou medir um resistor. Não sei qual é o valor do resistor. Vai, não sei. Como é que eu vou medir? Não tem código de cor, não tem nada. Não sei como fazer. Coloca as ponteiras no resistor. Não coloque com as mãos. Coloque a ponteira sem pegar com as duas mãos. Uma mão pode, mas com as duas não, porque a tua mão você vai associar um resistor em paralelo com a tua medida aí, que é você. Então você coloca lá o teu multímetro no resistor, ajusta a escala para que ele fique mais ou menos aqui no meio. Aí, beleza, qual que é o valor desse escala? Pega onde o ponteirinho parou e multiplica pela escala que você utilizou, que daí você vai saber o valor do teu resistor. É bem simples assim que vocês vão medir as resistências com nossos multímetros analógicos, né? Se eu não sei o valor, taco no resistor, mexo na escala até chegar no ponto mais ou menos mediano que eu sei o que vai dar para me medir, pega o valor onde o ponteirinho parou, multiplica vezes a tua escala, você já sabe o valor do teu resistor.